ele anunciou que imporá ao México e à União Europeia uma tarifa de 30%. Então, do ponto de vista externo, é preciso apenas torcer para que o destino se cumpra o mais rapidamente possível. E o Trump, se não realizar uma modificação de 180 graus na sua política, ele não termina o mandato. É rigorosamente impossível que ele termine o mandato agindo de maneira tão errática. Ontem, Kiko, algo muito importante aconteceu e que não é usual nos Estados Unidos. O presidente foi na final da Copa do Mundo, da primeira Copa do Mundo de clubes da FIFA, e todas as vezes em que a imagem do presidente Trump apareceu no telão, mesmo durante a execução do hino americano, que o Trump fez, desta vez, uma oficial do Exército cantar. Mesmo durante a execução do hino, com uma oficial do Exército cantando. E o americano, há um certo culto à bandeira nos Estados Unidos e um patriotismo nos Estados Unidos que é muito efetivo. Que durante a execução do hino, o hino cantado por uma oficial uniformizada, toda vez que o Trump apareceu no telão, ele ser vaiado como foi ontem, não é um fato corriqueiro. Não sei se vocês têm essa imagem ou se já mostraram. É uma imagem muito... Perfeito. Vaias estrepitosas e durante a execução do hino, é verdade. Tem mais uma imagem de celular e é mais impressionante ainda, professor, deixa eu compartilhar aqui. Perfeito. Porque na transmissão oficial, eles tiraram a imagem do Trump do telão. Olha só. O estádio inteiro vaiando. No final do hino, tá? No estádio MetLife. Prontinho. Pois não, professor. Isso. Então, isso é uma indicação. Mas falemos um pouco primeiro do aspecto interno. Do aspecto externo, depois, se houver tempo, Kiko, eu gostaria de trazer para a nossa audiência um dado que eu acho que é importante. Que eu tenho a impressão que no Brasil nós ainda não estamos entendendo exatamente o que o Trump está almejando. O que ele está almejando é a retomada do famoso corolário Roosevelt. Eu trato disso daqui a pouquinho. Isso é bem importante para que realmente se compreenda o que está por trás das ações do Trump. Agora, internamente, vamos lá. A iniciativa do Lula me parece uma iniciativa muito importante. Se nós lembrarmos, Kiko, nos 2 primeiros governos do presidente Lula, havia uma política muito importante, que foi a criação dos grandes conselhos nacionais. Então, o presidente Lula, para todas as áreas, agricultura, comércio, indústria, cultura, o presidente tinha conselhos em que reunia a administração com a sociedade civil, incluindo opositores do governo. E antes de anunciar políticas públicas, algumas das mais bem-sucedidas da história recente do Brasil, como, por exemplo, os pontos de cultura do Ministério da Cultura, entre outras medidas, essas medidas eram gestadas no diálogo com a sociedade. O presidente Lula, neste 3º mandato, não conseguiu articular algo similar, um conselho que unisse a administração com a sociedade civil. Que ele faça isto agora me parece indispensável, porque eu acho que ficará uma contraposição que deve ser marcada demais, Kiko. Nós não podemos, em nenhuma circunstância, naturalizar o que está acontecendo no Brasil agora. Nós estamos sofrendo um ataque violento da maior potência estrangeira, da maior potência econômica e militar do mundo, um ataque que é irracional e absolutamente inconstitucional. Em que sentido? Ele desrespeita completamente qualquer espécie de ordenamento jurídico constitucional, porque ele exige que o presidente da República, portanto, o chefe do Executivo, tome uma decisão para suspender as ações do Judiciário, que é um poder autônomo. Isso só pode ser feito em El Salvador, com Nayib Bukele, na Hungria, com Viktor Orbán, e nos Estados Unidos é que o Trump está tentando. Ele está pedindo para o presidente Lula suspender um processo que não é da competência do Executivo. Isso precisa ser dito, o povo brasileiro precisa entender o que está em jogo. É impossível. 2, é irracional.
o presidente da maior potência econômica do mundo afirma que a razão pela qual o tarifaço se legitima é porque a balança comercial norte-americana historicamente é deficitária em relação ao Brasil. Kiko, é tão preocupante porque nós temos no comando da maior potência econômica e militar do planeta Terra um sujeito cujas capacidades cognitivas são muito inferiores às do João Vicente. Porque, veja, e não só as não é, filhão? Não só. Ele é inteligente, menino. Filho, fala lá pro Kiko, fala. Trump. Trump. Is a Trump. It's a Trump. É Trump. Eu posso falar uma coisa? Pode. O Trump quer fazer 50% de TAI para o Brasil e está defendendo o Bolsonaro. É isso, não pode, minha filha. Ele viu. Ele sabe. Ele sabe o que está vendo? É isso, o Tarcísio está certo? Não é a loucura que o Tarcísio está fazendo? Até o João Vicente sabe, Kiko. É isso aí. Se o Trump tivesse a capacidade cognitiva do João Vicente, o Trump não teria dito que ele fará o tarifaço porque a nação americana é deficitária. Pelo contrário, historicamente, na balança comercial, os Estados Unidos com o Brasil são superavitários, Kiko. Então, irracional e inconstitucional. Isso deve ser explicado para o povo brasileiro. Agora, essa iniciativa do Lula me parece muito acertada, porque é uma espécie de reedição da Frente Ampla, a antecipação da reedição da Frente Ampla. Porque o comportamento de governadores como Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Tarcísio de Freitas, sobretudo, é um comportamento que eu escrevi uma coluna agora para o ICL, em que eu faço uma lista de adjetivos para eles. Vende pátrias, lambe-botas, lambe-esporas, adulão, servilão, sabujo, baboso, baba-ovo, é o que eles são. Há uma potência estrangeira ameaçando o Brasil, o que faz o governador do estado de São Paulo apoia. Qual será o estado mais prejudicado pelo tarifaço? O estado de São Paulo. O que poderá entrar em colapso? Por exemplo, a produção de laranja no interior do estado de São Paulo, que elegeu o Tarcísio. E o que faz ele? Põe a culpa no Lula. Como se o Lula pudesse. Imaginemos que, nós somos tão submissos, tão serviçais, tão vira-latas, tão lambibotas, tão lambe-esporas, tão babosos, sabujos, tão adulões, que nós aceitamos. O Lula não tem competência nem poder para suprimir uma decisão do judiciário, Kiko. Só se o Lula fechasse o Supremo Tribunal Federal. É isso que o Tarcísio quer. Quando o Eduardo Bolsonaro lê um documento dos Estados Unidos que é patético, chega a produzir pena, porque demonstra que o tico e o teco dele estão em desarmonia permanente. Aliás, eu nem sei mais se tem 2 neurônios aquele senhor. Ele diz: esta carta do Trump, na verdade, é um convite para que os senhores venham produzir nos Estados Unidos. Porque produzindo nos Estados Unidos não paga imposto. Kiko, é uma coisa assim, absolutamente insana. É uma coisa que eu não entendi nada. Não é, filho? E o Flávio Bolsonaro afirma. Eu escutei ele falar, eu escutei ele dizendo: o exemplo é Hiroshima e Nagasaki, Pedro.